Você sabe o que é ácido e base? Se não, fica com a gente nesse vídeo para aprender mais. Vamos começar pelos ácidos. Ácidos são aquelas substâncias que liberam H+ por meio de ionização, ou seja, por compostos covalentes. E também são aquelas que recebem um par de elétrons. Podemos também falar que os ácidos são incolores, têm um pH abaixo de 7 e são super reagentes com metais. Já as bases são aquelas substâncias que liberam H- por meio de dissociação iônica, ou seja, por compostos iônicos. Tomam um par de elétrons. O pH delas é superior a 7 e elas conduzem eletricidade em meio aquoso. Falando um pouco sobre a influência do pH nos nossos ecossistemas terrestres e aquáticos, no sistema terrestre, a gente tem uma grande influência do pH na acidez do solo, por exemplo. Então, se for um solo muito ácido, algumas espécies de plantas, micro-organismos e até animais não conseguem sobreviver nesse solo. E assim como em alguns outros tipos de solo mais alcalinos ou mais basais, eles também não conseguem suportar algumas espécies de plantas que precisam de faixas ideais de pH para eles sobreviverem. Já no meio aquático, o pH ele é um pouco mais relevante em questão da sobrevivência dos indivíduos ali, porque toda a vida aquática está embebida em água ali, então as algas, os micro-organismos, fitoplâncton, zooplâncton, peixes e afins estão todos imersos em água. E o pH da água é muito importante para definir nível de oxigenação, que faixa de pH esses animais conseguem se desenvolver, né? E acaba sendo muito importante também nos ecossistemas marinhos, por exemplo, que os corais começam a se dissolver quando aumenta muito o pH da água. Então isso vem ocorrendo aí com a acidificação dos oceanos, a dissolução aí das partes em carbonato de cálcio desses corais acaba ocorrendo, né? Então eles perdem essa placa de carbonato de cálcio, tanto as conchas quanto os corais, e eles passam a ficar ali sem essa proteção. Agora, pessoal, como já vimos sobre os ecossistemas, temos um exemplo, as turfeiras, que possui como seu principal organismo o esfagno. O esfagno é um musgo que acidifica o ecossistema. Então, ele acaba reduzindo a atividade microbiológica de decomposição, fazendo com que o material não seja decomposto. Vocês aí, já viram esfagno? Pois bem, nós vamos levar isso aqui para o laboratório e vamos fazer alguns testes. Coletamos um pouco de esfagno para a gente estudar como ocorre o processo de acidificação da água. Aqui foi colocado 50 ml de água. Agora a gente tem que esperar o esfagno absorver. As paredes celulares do esfagno, tanto dos indivíduos que estão vivos quanto dos mortos, elas estão impregnadas com compostos fenólicos que servem como antissépticos ali pro local e também inibem a decomposição do musgo, né? Além disso, ele acidifica o meio que ele tá embebido ali, liberando íons de H+, e consumindo os outros íons, né, como potássio, sódio, cálcio, magnésio, e isso acaba deixando a água bem ácida. E aí, pode chegar até em torno de 4 e pHs abaixo de 4. Para esse experimento, com o intuito de descobrir a concentração exata desse ácido HCl, que aqui ele tem uma concentração aproximada de 0,1 molar, então nós o pegamos e colocamos no Erlenmeyer. A partir de uma pipeta volumétrica, pegamos 10 ml
desse ácido, colocamos e depois misturamos fenolftaleína, que vai servir como um indicador de quando, após nós misturarmos a base, né, o hidróxido de sódio, que já tem uma concentração conhecida, né, uma concentração padronizada, que é de 0,1021 molar. Então, nós vamos utilizar aproximadamente 12,4 ml da base, né, aqui na bureta, e nós vamos começar a misturar a base com o ácido. Pegando aqui, colocando aos poucos e misturando. Esse rosa que está aparecendo é a base caindo. Só que depois, quando ela termina de cair, ela se neutraliza com o ácido e logo a cor some. Quando nós chegarmos em 12,4 ml aproximadamente de base, nós vamos começar a chegar numa tonalidade de rosa bem claro, que seria uma coloração bem próxima do neutro, do pH neutro. A gente tem que ficar misturando. Chegamos a uma tonalidade de um rosa bem claro, então porque estamos bem próximos do pH neutro. Aqui é possível observar que a coloração ela está bem sutil, um rosa bem sutil. Então significa que o ácido e a base se neutralizaram, ocorreu a reação de neutralização e chegaram no ponto de equivalência. E com isso fizemos o processo de titulação. Então, para a gente conseguir calcular a partir desse ponto de equivalência, nós conseguimos calcular qual é a concentração exata desse ácido, do HCl. E é isso, pessoal. Mas e no seu cotidiano, você sabe reconhecer ácidos e bases? Bom, podemos citar algumas frutas. O limão, ele é uma fruta cítrica, ou seja, possui ácido cítrico. E ácido ascórbico também, conhecemos como vitamina C. E também temos algumas frutas, por exemplo, uma maçã verde, ela dá aquela sensação astringente, sabe? De amarrar a boca. Pois é, aquela sensação é uma adaptação das plantas para garantir que quando a semente for dispersa, ela vai chegar ao solo pronta para gerar um novo indivíduo. Pensando também em produtos de limpeza, a maioria deles é alcalino, como por exemplo o sabão em barra. Mas também podemos pensar em água sanitária, alvejante, entre outros. O nosso sangue, por exemplo, também é tamponado. Por isso, quando nós tomamos algo ácido, o nosso sangue não fica ácido e sim num pH adequado para a nossa sobrevivência. Já o nosso sistema digestivo tem ácidos gástricos que fazem a digestão do alimento que nós consumimos.